Então, a gente vai iniciar hoje conversando um pouco sobre a parte de motivação para a prática dos mandalas, né? Para a gente falar de uma prática sustentável, né? Para a gente falar sobre o desenho, é importante a gente sempre retomar a nossa motivação, para que aquela prática, então, atravesse, né, os obstáculos que possam vir a surgir. Lembrando, né, a forma como a nossa professora Tiffany orienta, assim, né, também a nossa prática aqui na escola. Quero dizer, então, que hoje é comigo, né, nosso encontro, e a gente vai conversar sobre essa abordagem especificamente da sustentabilidade da prática no nível também financeiro, né? Como que a gente faz, então, para que a gente possa, para quem tiver interesse, né, em oferecer seus desenhos, vender a sua arte, oferecer os seus desenhos e sustentar a prática nesse nível também. Para quem não me conhece, meu nome é Marjorie, eu sou cofundadora da Escola dos Mandalas Tradicionais, aqui com a nossa professora de arte, Tiffany Gyatso. Eu também sou graduada em administração de empresas, né? Fiz escola de negócios na PUC-RS, que é uma universidade bem grande aqui no sul do Brasil. Cheguei a iniciar o mestrado em inovação. E aí, no meio do mestrado, conheci meu professor, Lama Padma Santen, e fui estudar com ele. Ele é um lama ordenado do budismo tibetano, e fui estudar com ele, então, a perspectiva do mandala como um caminho, né? Também na época que eu estava na universidade, eu fui consultora do Sebrae, RS, e me encantei quando eu tive esse contato com o professor, né, Padma Santen, pelas pinturas do templo. E eu conheci Tiffany assim, porque ela morou aqui na cidade onde eu moro, Viamão, Rio Grande do Sul, 5 anos pintando esse templo. Então, a partir do momento que eu conheci Tiffany, eu comecei a oferecer ideias e trabalhos e ficar junto dela, porque eu queria muito que esse trabalho chegasse a mais pessoas. Também sou cantora e compositora nas horas vagas, né? E aspirante a desenhista, né, de alguns mandalas. Tenho uma filha de 2 anos. Cultivo a escola, né? Atendo as estudantes aqui na escola também, né? Na questão de suporte e organizo e fomento, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que, para mim, ele está muito além do desenho. Ele é um conhecimento filosófico, ele é um conhecimento espiritual, ele é um conhecimento que, ao meu ver, vale a pena dedicar à vida. E é isso que eu faço. Eu dedico a vida a esse conhecimento. Quem me conhece sabe que eu venho do mercado muito tradicional, né? Mercado corporativo e que abandonei essa perspectiva da administração convencional, uma coisa clássica, né, para pesquisar modos diferentes, alternativos, alterativos, né, vamos dizer assim, do que altera, né, o nosso mundo, a nossa perspectiva de vida, para poder integrar, então, a perspectiva do mandala com a sustentação da vida, a vida como um caminho de prática, né? Dediquei, então, me dedico há mais de 10 anos a isso, a olhar como que a gente pode fazer para retomar a conexão com o sagrado. E isso toca todas as partes da nossa vida, né? Inclusive, a forma como a gente vai sustentar a vida. E essa foi a minha inquietação. Como que eu posso, então, trazer essa perspectiva do mandala filosófica para essa parte tocante da minha vida, que é a sustentação dela, né? Questão financeira, como é que eu danço essa dança, que é uma dança tão complicada, no primeiro momento, principalmente, assim, parecia impossível conseguir unir essas coisas todas, né? Meu caminho, a minha perspectiva da espiritualidade, de um ser integrado ao meio, transcendental, né? Com a vida prática, né? E aí, tem coisas para fazer? Como é que eu faço, então, esses projetos? Como é que eu organizo isso para que isso ande, né? E dentro da faculdade, né, de administração, eu fiz uma escola de negócios que é muito forte aqui no Sul, né?
Assim, sempre se prima por comando e controle, então tem sempre uma visão hierárquica piramidal. E a visão do mandala, ela é circular. Então foi como que eu me desescolarizasse nesse processo e tomasse um novo caminho, um caminho mais aberto, um caminho de me desenrijecer e entrar de fato nesse mandala, nesse grande mandala. Eu quero dizer para vocês, então, como é que vai funcionar, né? Eu expliquei mais ou menos como que, quem sou eu, né? Como é que eu cheguei aqui, né, para estar falando sobre isso. Para quem está ali no YouTube, né, que está chegando, se quiser depois fazer perguntas ao final, vai poder levantar a mãozinha, e perguntar. E então, vamos lá. Vamos falar então sobre como tornar a prática dos mandalas sustentável, né? Primeiro, então, do ponto de vista da motivação. Eu vou retomar aqui com uma outra linguagem algumas coisas que a nossa professora Tiffany nos orienta, né? Eu já tenho contato, assim, de estar próxima de Tiffany já há uns 8 ou 9 anos, quase, assim, perdi as contas. Eu sei que a escola de mandalas está indo para o quinto ano. A gente vai fazer aniversário de 5 anos em outubro deste ano. Então, a gente vai falar, então, sobre tornar os mandalas sustentável do ponto de vista da motivação. Eu estava contando para vocês, né, a forma como nossa professora Tiffany Gyatso nos orienta, né? Então, estava contando também que eu tenho contato com ela já faz algum tempo, né? A escola vai fazer aniversário já, e esse contato, ele tem sido parte ativa da minha prática, né? Então, esse ponto da motivação, ela sempre traz assim um olhar de a gente se questionar, enfim, então, por que praticamos, né? Tem várias motivações que podem permear o porquê a gente desenha. E a gente revisitar isso, né? Olhar para isso, trazer luz para isso, que geralmente a gente não se questiona porque a gente está fazendo as coisas que a gente faz, né? Faz com que a gente retome a motivação. Então, assim, alguns porquês, né? Porque eu acho bonito, porque eu quero enfeitar minha casa, porque eu quero olhar para dentro, né? Porque eu quero acalmar a minha mente, porque eu vejo no mandala uma âncora de presença, porque o mandala me alinha, especialmente os mandalas tradicionais, né? Forma como Tiffany nos orienta, a gente vai trabalhando a geometria e aquilo alinha internamente, porque eu quero revelar, né, aquilo que há de sagrado e profundo e secreto na natureza, externa e interna, porque eu compreendo que eu sou o micro do macro. Então, a gente pode ir desvelando esses porquês para saber se a gente está indo numa direção de aproveitar ao máximo a nossa prática, para que a gente não perca tempo. É maravilhoso a gente fazer a prática com uma motivação, assim, simplesmente de a gente oferecer a beleza. Isso acontece assim e é ótimo também. Transformar o nosso ambiente em um ambiente belo, poder oferecer a beleza para as pessoas que a gente ama e conhece, né? Mas se a gente consegue agregar isso, esse conhecimento profundo, que é interno e externo, isso enriquece muito a nossa prática. Então a gente realinha a nossa motivação e pode ir numa direção onde a gente vai sustentar por mais tempo. Porque se a gente tiver uma motivação que não seja tão profunda, pode ser que a gente, ao longo do tempo, vá fazer outra coisa, né? Se levante e pense, agora estou fazendo isso que é bonito. Puxa, tal coisa também é bonita. A gente se levanta e vai fazer, a gente perde o âmago daquilo, do porquê, né? E aí a gente acaba transitando por muitas coisas e ficando no raso de muitas coisas. Descer nessa profundidade é a orientação que Tiffany nos dá, seja o que for que a gente vai fazer. Se não é mandala, se é outra coisa, não importa. Vai profundo, né? Para que a gente possa aproveitar o máximo daquilo e tirar realmente o que é importante ali. Porque a nossa vida humana é preciosa e curta, em certo sentido, ela é curta. Então, se a gente ficar fazendo as coisas um pouco e troca, e troca, e troca, e troca, de fato a gente não desce, não aprofunda em nada. Então, quando a gente olha mandala, mandala já é um mundo, tem muitos
muitos tipos de mandala, né? Tem muitas coisas para se ver em mandala. Então a gente chegou nos mandalas, a gente vai aprofundar no mandala. A gente entendeu o mandala tradicional. E a gente, uau, mandala tradicional, olha o que é isso. E aí vai aprofundar naquilo, né? E aí a gente consegue se conectar com a ancestralidade daqui, né? Com coisas que já estão aí há milênios, que são super refinadas e muitas vezes filosoficamente até difíceis, né? Que a gente precisa se debruçar. Então, a gente ter uma motivação profunda faz com que a gente, quando a gente não tiver muito afim, a gente lembra e retoma por, por esse entendimento, né? A gente relembra o que está por trás. É mais ou menos assim, quando a gente vai fazer algum cálculo de matemática, se a gente simplesmente decora uma fórmula, aquilo fica sem graça, né? Se a gente sabe por que que tá, né, o que que tá por trás daquilo, aquilo começa a ter um sentido muito mais interessante. Então é como se a gente trouxesse a prática para o coração, né? Aquilo entrasse num sentido de realmente uma reconexão, um religar-se, né, com o sagrado, que significa a nossa vida. Então, esse é o ponto, assim, da motivação, né? Se a prática é inconstante, a Tiffany nos dá várias orientações, assim, interessantes, mais pragmáticas do desenho, do tipo faça círculos, né? Mas como a gente está aqui falando especificamente sobre motivação, descer nesse nível, assim, de profundidade, eu acho que nos reconecta com a prática pura. Então, tem um ponto, assim, antes de a gente chegar no mandala, né, que pode atrapalhar a nossa motivação, que seria, assim, e até o nosso oferecer e até a nossa sustentação financeira da prática, que é o senso de separação, né? As sociedades antigas, incas, maias, essas sociedades bem antigas, elas tinham uma sensação de pertencimento a algo maior. E atualmente, a nossa sociedade ela é muito individualista. E essa sensação de não pertencimento a algo maior, né? Esse senso de separação é como se a gente não estivesse íntegro no grande mandala. É como se a gente não visse que nós somos um ponto de um mandala maior. E esse senso de separação, né, que seria, digamos assim, seria uma delusão, seria essa palavra, como se a gente perdesse a conexão com esse sagrado, né, com isso que tem de mais profundo. Isso gera em nós um senso de falta. E esse senso de falta, ele vai fazer com que a gente se mova no mundo e gere os nossos projetos baseados na falta. Projetos baseados na falta vão ser projetos onde a gente sempre vai entrar pensando o que que eu quero daqui, o que que eu preciso, eu. E isso pode afundar os nossos projetos, tanto no nível da motivação quanto no nível financeiro. Quando a gente faz os nossos projetos, né, baseados nesse senso de falta, e ele é quase que socialmente orientado, assim, porque tudo que a gente vê, assim, é muito individualista, né? É uma sociedade que nesse tempo, parece que é engraçado, é tudo tão recente, se a gente for olhar, assim, historicamente, numa linha histórica, né? Esse individualismo, ele é tão recente, mas para nós parece que ele é tudo que existe. Parece que não existe esse mandala, esse grande mandala, onde tudo são pontos que se conectam entre linhas, que é uma rede, né? Então, quando a gente vai gerar esses projetos baseados nesse senso de falta, a gente pode ficar super ansiosa. E a gente pode pegar qualquer coisa que a gente ama e transformar num trabalho sofrível, sabe? É como tu pegar o teu hobby, aquilo que tu ama, que tu tem paixão, de repente virou um trabalho, e aí virou uma ansiedade, e aí virou uma coisa terrível. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que trabalho a palavra trabalho vinha da palavra tripalho, que é um instrumento de tortura. E aí
é interessante, assim, como que a gente pode pegar algo que é sagrado, que é o nosso oferecer, que é a grande compaixão da terra, expressão do que nós somos, e transformar aquilo num instrumento de tortura, né? A mente humana, ela é realmente tão criativa a ponto de criar coisas inimagináveis e maravilhosas para o bem, assim como também criar, né, pela liberdade que nós temos na mente, criar coisas que não são tão favoráveis, né, para nós mesmos. Então, a gente pode gerar esses projetos, né, com base nesse senso de falta, nessa desintegração com a nossa natureza mais profunda, interna, externa, projetos de ansiedade, né? E aí, se a gente fica preocupado, né, em atender essas demandas, em criar projetos que são uma visão clássica do empreendedorismo, né, que é sempre nessa coisa de correr atrás, a gente pode ficar muito preocupado e viver sempre olhando para o futuro. Então, no futuro, quando eu tiver alguma coisa que me está me faltando agora, né? Então, sempre no futuro. Quando eu tiver o suficiente, eu vou estar bem. Quando eu tiver. E a gente cria uma idealização do futuro que nunca chega. A gente perde o momento presente. Lá é uma lástima, assim. A gente perde o momento presente, que é o presente da nossa vida, é o momento presente, né? E por esse futuro idealizado. E a ansiedade é isso, é essa mente no futuro, né? Então, eu tô falando isso porque a gente pode fazer de qualquer coisa, né? Uma dor. Então, os mandalas, eles são a nossa paixão e a gente quer sustentar a nossa prática financeiramente, mas a gente não vai por um caminho de empreendedorismo convencional, senão a gente vai estragar a nossa paixão. A gente precisa colocar a nossa energia no momento presente, fazer dos mandalas uma âncora de presença para a nossa prática e estar no momento presente, né? Eu estava me preparando para vir aqui para falar para vocês e eu me lembrei da fala de um amigo meu que eu sempre gosto de me lembrar e lembrar a todos. Ele falou assim, uma vez eu perguntei para ele, tu não fica ansioso quando tu vai falar em público? E ele disse assim, mas por quê? Se a mente que eu vou estar lá adiante é essa mente que eu estou aqui agora. É só eu olhar como é que eu estou agora, eu sei como é que eu vou estar lá na frente. Então, para que ficar ansioso? É só cultivar presença a todo instante, né? Então, se eu cultivo presença agora, eu sei que mais adiante é isso que eu tenho para oferecer. É essa mente de agora que está presente a cada instante. Então, a gente, de uma forma geral, a gente está sacrificando, né, o nosso momento atual, colocando a nossa energia toda no futuro. Os nossos projetos de mandalas, nossos projetos empreendedores, com esse empreendedorismo que é uma prática espiritual de integrar tudo, é um tantra, né? A visão do tantra integra tudo na prática. Então a gente tem um livro de um professor chamado Work, Sex and Money, né? Trungpa Rinpoche, integra tudo, integra o trabalho, essa visão das nossas relações, tudo. Então a gente vai trazer, a gente vai pegar o empreendedorismo, colocar ele a nosso favor, para que a gente não sirva a ansiedade, né, a esse sistema que bota a gente para correr para lá, corre para cá e corre para lá, né, para que a gente esteja no momento presente. Outra questão é que esse pensamento individualista, né, de que a gente deve resolver tudo sozinha, porque o pensamento individualista ele vai nos levar para esse lugar também, que acaba sendo um lugar muito solitário, ele vai nos desempoderando, né, pouco a pouco, individualismo. Porque as relações é que vão nos empoderar. Eu estar aqui com vocês, né, é o que nos empodera. A roda, ou mesmo um a um, quando eu sento para conversar, é isso que faz, né, com que a gente esteja vivo, com que o outro nos dê um nascimento positivo. No momento que eu estou aqui conversando com vocês,
né? Como se vocês estivessem me dando um nascimento positivo e eu olhando cada uma de vocês aqui, eu estou dando um nascimento positivo para cada uma. A gente se olha e a gente se cuida. Tem um cuidar ativo em todas as relações que se estabelecem. É, mas daí a gente pode pensar assim, tá, mas eu desenho mandalas, mas eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro, né? Só que o ponto é que assim, quando a gente tem uma boa condição financeira, né? Como é que a gente vai dar espaço para que as outras pessoas possam praticar a generosidade também? Ou é só a gente, né, que quer praticar a generosidade? Será que nas nossas relações não é importante dar esse espaço para que outras pessoas também pratiquem a generosidade? Será que não será que não é assim bom a gente, sabe, sentir aquele desconforto de se colocar numa posição vulnerável, de oferecer o nosso trabalho? Essa posição vulnerável, quando a gente vai oferecer o nosso mandala, né, para muitas pessoas é muito difícil. Porque a pessoa tem várias questões sociais que nos atravessam, tipo, será que eu não estou aqui parecendo que eu estou precisando, né? Será que eu não estou aqui, sei lá, me colocando numa situação de pedinte, sei lá eu, né? E aí eu me lembro do próprio Buda, né? Você sabe, não sei quem me conhece, que tem uma conexão muito forte com o budismo, né? Buda, ele era um príncipe que saiu do castelo dele e virou mendicante. Olha só que interessante. Virou um mendicante, né? Faz parte da prática dele a humildade, né? Passar a tigela. Ele nos coloca num lugar de eu sou um príncipe, não preciso de ninguém, agora eu vou ensinar todo mundo. Não, passar a tigela é importante, mesmo quando a gente não precisa, porque a gente está dando espaço para as outras pessoas também se relacionar com a gente, né? Então, se a gente não precisa, a gente pode passar a tigela num valor simbólico, mas a gente pode oferecer o nosso mandala como prática. Isso torna a nossa prática mais completa, sabe? É como se o nosso mandala virasse um oferecimento. Eu gosto dessa palavra oferecimento. A gente sai da questão do tripalium, do trabalho, e vai para um oferecimento, como uma grande árvore de laranja, de laranja, né? Uma laranjeira. Quanta laranja que uma árvore oferece, né? E aquilo é a prosperidade da própria laranjeira. As laranjas caem no chão, os pássaros vêm, pegam as sementinhas e levam adiante, né? E a Tiffany fala que a coisa mais generosa que pode existir na nossa prática, a coisa mais próspera que a gente pode oferecer é o nosso tempo. Ela diz isso, a gente sentar em roda, a gente olhar. A maior prosperidade que tem é essa, a gente dispor do nosso tempo para oferecer, né? E aí, na nossa prática, né, essa inspiração que a gente tem para sentar e desenhar, a gente senta e faz a nossa arte, nosso artesanato. Dessa inspiração surge um oferecimento do campo simbólico, né? Um oferecimento do nosso tempo, de um olhar que pode surgir para o outro. E aí, esse mandala, ele se torna o que ele sempre foi, uma oferenda universal, né? Uma oferta sincera para o universo. E aí é isso que eu quero convidar vocês, assim, para quem está chegando aqui agora, né? Nós temos a nossa professora, Tiffany Gyatso, né? E ela nos ensina sobre a prática especificamente do desenho dos mandalas. Ela nos ensina a colocar isso assim nas divisões fundamentais. Como é que a gente faz para dividir o círculo, né? O que que é o bindo? O que que simboliza a folha em branco? Né? O que que é a linha do horizonte? Quando eu divido o papel, que simbolismo tem essa divisão? E a gente vai pouco a pouco construindo. E é interessante quando a gente abre o papel em branco, às vezes dá uma ansiedade, uma coisa do tipo, tá, e se eu não conseguir, se eu errar, e esse papel eu paguei um valor mais alto, eu não quero errar nesse papel. Tem várias coisas que podem surgir, né? Pintar com aquarela, a gente faz aquele mandala,
que levou um tempão para fazer as grades de construção e tudo, e a gente vai para desenhar, e a aquarela, ela é uma coisa assim que ela às vezes ela corre e vai embora, ela, a gente não consegue segurar ela. E aí, né, como é que a gente lida assim com essa questão interna da água, né? Então, tem várias coisas que surgem assim na prática do desenho. Deixa eu ver aqui os comentários enquanto isso. A Márcia, né? Boa tarde, obrigada por esta aula. Daniela de Alagoas. A Maria Luísa Freitas. Acho que também temos que considerar a timidez algo que pode ser superado. Sim, a timidez é uma questão, né, que pode surgir assim para o artista, né? Eu brinco que para o artista tudo é palco, mas nem sempre é assim, né? A timidez ela pode ser superada pouco a pouco, sabe? Eu tenho uma visão assim que é mais de uma acumulação de prática do que de um choque, né? Tem gente que vai, não, vai, te expõe, faz, não sei o quê. Eu gosto assim, vamos aos pouquinhos, sabe? Bota o pezinho primeiro, que nem a gente vai entrar numa água fria, assim, no inverno, né? Tá tipo 5 graus, a gente quer botar né, quer entrar numa banheira. Bota primeiro o dedinho, vai aos pouquinhos se expondo para superar essa timidez, né? Então, o mandala, a gente desenha ele primeiro ali quietinho na nossa pastinha, depois a gente já coloca num quadrinho, coloca no nosso ambiente, depois a gente pega do nosso ambiente esse desenho, e passa para a sala, né, onde todo mundo circula, e assim a gente vai indo pouco a pouco se expondo, né, expondo o nosso fazer e olhando ao mesmo tempo. Por quê? De onde vem essa timidez? Por quê? Né? O que que eu estou guardando? O que que eu estou escondendo aqui do mundo, né? O que que eu acho que as pessoas não vão gostar? E se elas não gostarem, que problema tem, né? Grande coisa. E aí, como é que é isso, né? E vai olhando aos poucos, assim, da onde veio, onde é que isso começou, para onde vai, né? E se não tivesse isso, como que seria, né? Quem é essa pessoa que eu acho que é tímida, que eu chamo de eu, sabe? E a gente vai olhando e olhando e olhando muitas vezes, eu acho, para essas questões que são que, assim, mexem com a gente, né? Eu gosto dessa perspectiva mais compassiva com a gente mesmo, de autocompaixão, de pegar aos poucos a gente mesmo pela mãozinha, assim, e ir guiando, né? Para as mudanças. A Daiane, é muito complicado para algumas pessoas, e já foi para mim também, nos mostrarmos vulneráveis ou na posição de servir, no caso com o nosso trabalho. Exatamente, e eu acredito que essa é a prática, sabe? Se não fosse uma prática e se não fosse importante, né, a gente não teria esse exemplo desse ser histórico que é o Buda Sakyamuni, né? De virar um mendicante e de depois botar todos os monges. Os monges só comem se eles mendigarem a própria comida, né? Isso é tão tocante assim. Por que isso, sabe? Por que que isso é importante? E há uma parte interessante que a gente vai se despir de várias armaduras e a gente pode fazer essa prática pouco a pouco com a nossa arte, né? E de várias formas, assim, gradativas. Meu trabalho com mandalas é o meu propósito de vida, disse a Denise. Legal, tamo junto então, porque é o meu também, né? A Daisy. Boa tarde, estou gostando muito da aula. Gostaria de saber se vai ficar gravado. Estou em horário de trabalho ainda. Sim, querida, eu vou deixar gravado. Ah, a Denise falando que trabalha com mandalas pintadas em pontilhismo, tecidas e desenhadas, e elas me transformaram. É interessante porque já conversei com pessoas que tiveram burnout com artesanato, fizeram transição de carreira de CLT para trabalhar com artesanato. E aí, pessoal, conversei com pessoas que tiveram, e eu acho isso tão curioso, né? Como que pode a gente pegar aquilo que a gente ama, a nossa paixão, né? E de repente a gente ficar armadilhado com aquilo, né? Então, eu acho também, ao mesmo tempo, muito interessante quando eu vejo os relatos como o da Denise aqui, dizendo que os mandalas transformaram ela, né, para melhor, uma coisa positiva. A Daiane também falando que, ó, desenhar e colorir tirou ela de uma crise de ansiedade e pânico, deu o maior presente que ela tinha, poderia ter ganhado, que é soltar.
E como a arte é interessante, pode ser muito transformadora, né? Então, pessoal, o que que eu queria contar para vocês? Que para quem quer, para quem não sabe por onde começar, né, a oferecer os mandalas, no curso Mandalas da Geometria Sagrada, Tiffany, assim, majestosamente organizou para nós um passo a passo para iniciar a desenhar os mandalas tradicionais pela perspectiva da geometria sagrada. Quando a gente entra nesse universo, né, muitas formas de desenho vão se abrir ali para nós, porque ele é o passo a passo fundamental das divisões. E lá eu coloquei como um bônus uma aula sobre o mandala pessoal. Eu acredito que essa seja a melhor forma para quem não oferece ainda. E assim, quem já oferece, se quiser fazer aquele sistema ali que eu ensino do mandala pessoal, que está lá como um bônus, é maravilhoso, né? Por quê? Porque vai fazer com que a gente tenha mais contato um a um. Torna o mandala uma perspectiva humana de escuta e de sentir uma pessoa, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, uma coisa aconteceu, como é que eu faço para ajudar as pessoas, né? A gente tem como se fosse um pensamento de mídia de massa, sabe? Um pensamento massificado, mas a gente precisa tocar uma pessoa. Nosso começo é assim, é pequeno, é de um para um. Esse é o começo. Quando a gente consegue tocar uma pessoa, aí a gente, olha que legal, consegui fazer, vamos lá. Devagarzinho a gente vai indo. E aí aquilo começa a criar um corpo, sabe? É como dar nascimento para um bebê, né? É de pouquinho em pouquinho. A gente olha o bebezinho, no começo tem 4 centímetros dentro da barriga, né? Então não adianta a gente querer abraçar o mundo. Então eu sugiro, assim, quem já é estudante do Mandalas da Geometria Sagrada, pode ir lá e dar uma olhada sobre esse bônus, né? Onde eu ensino a introdução ao mandala pessoal. Tá lá. Vou deixar o link aqui para vocês. Esse é o curso aqui da escola que ele está sempre aberto para matrícula. Vou colocar aqui no chat. Quem ainda não estuda mandalas da geometria sagrada, quiser aproveitar esse bônus sobre o mandala pessoal. O que que eu basicamente ensino, né? Lá que vocês vão encontrar. Como que a gente faz, então, para pegar esse conhecimento que Tiffany ensina sobre os mandalas tradicionais, né, que não são mandalas intuitivos, e transformar em um mandala personalizado? E como que a gente faz para ter esse contato com as pessoas, né, para que a gente possa desenvolver essa arte, que é o mandala pessoal? Coloquei ali no chat do YouTube, coloquei aqui. A Maria Mouta está falando. Boa tarde. As mandalas que vamos falar é só em tela? Gostava de aprender em crochê. Então, Maria Tiffany ensina, nossa professora de arte, que ensina arte especificamente. Para quem não conhece Tiffany, né, ela não está aqui hoje, ela está em um retiro de Qigong na França. Depois ela vai oferecer um retiro de mandalas na Itália. Ela ensina a técnica, né, digamos assim, a visão filosófica, a perspectiva de como fazer o mandala tradicional com base na geometria sagrada. Você pode fazer ele em crochê, você pode fazer ele em tela, né? A parte técnica da arte em si, ela ensina algumas perspectivas de como que você faz para colorir com aquarela. Basicamente, ela faz tudo muito simples, né? No papel e aquarela. E aí você pode transferir isso para várias outras superfícies e utilizando outras técnicas de artesanato, como, por exemplo, uma estudante nossa que trabalha com MDF, né? Tem uma outra estudante que faz almofadas, então, tecido, né? O que Tiffany ensina, basicamente, né? É o que é o mandala, assim, na parte do simbolismo, como que a gente faz para desenhar o mandala tradicional com base na geometria sagrada e o que que isso representa, né? E aí a gente vai aprender o desenho. A gente sabe o desenho passo a passo
A gente vai, mesmo que a gente nunca tenha desenhado, vocês viram, eu vim da área da administração, nunca tinha desenhado antes. Eu consigo, eu sento e faço o passo a passo e faço o mandala. E especificamente esse curso Mandalas da Geometria Sagrada é onde Tiffany ensina as divisões fundamentais. A partir dali, a gente consegue ver outros desenhos e saber, bom, esse aqui é uma divisão de dois, esse aqui é uma divisão de cinco. O que que é? Por onde eu começo? Começar a imaginar, assim, né? Por onde eu começo, então, esse desenho? E aí tem outros cursos de aprofundamento aqui na escola. Mandalas do Marrocos, né? Onde Tiffany ensina pra gente, então, esses desenhos que é onde ela vivenciou, né? E fez em Marrakech. Tem a sabedoria de cinco elementos, onde ela vincula os elementos com a prática dos mandalas, né? Então, para quem ainda não é estudante de mandalas da geometria sagrada, eu estou contando, né, que tem lá esse bônus, que é o mandala pessoal. E o mandala pessoal, ele é uma forma de você rentabilizar o seu trabalho, né, de você monetizar o seu desenho, usando as técnicas que você já sabe dos mandalas tradicionais, agregando com as outras coisas, talvez que você já cultive, né? Porque eu sei que aqui tem terapeutas, tem pessoas de outras áreas, então você consegue agregar isso e transformar isso numa oferta, numa oferenda única. Então, o mandala pessoal tem essa potência. É, Bom, aí aqui tem mais algumas perguntas. Eu já fiz aulas com Tiffany, ela me passou uma segurança em cada traço. A mística, deixa eu ver, tem um coraçãozinho bem em cima que ela disse ali, a mística, a filosofia dentro delas. A Noeli falando, né, gratidão por este momento, faço mandalas vibracionais, tudo que é feito com amor nos transforma. Sim. Então, Noeli, a diferença, né, quando você vai estudar o mandala tradicional, é que ele tem uma linhagem, né, que vem passando de geração em geração e chegou até a nossa professora. Ela vai para os países do Oriente, onde é a fonte desse conhecimento, estuda com os professores tradicionais e traz aqui para a escola uma visão, né, de como se fosse uma adaptação cultural e uma tradução, né, desse conteúdo. Então, é um pouco diferente, sabe? Da forma como você cultiva os mandalas, porque a Tiffany, ela não vai ferir, digamos assim, a tradição, sabe? Ela vai seguir exatamente os passos dessa tradição e vai dar a transmissão. Então, a gente pode sempre ir olhando, dando um passinho para trás, para poder dar um passinho para frente e ir nessa dança, nessa coisa taoísta, assim, né? Do movimento de expansão e contração. Então, a gente se reúne e expande, depois a gente contrai um pouquinho, para, observa, contempla. Para depois a gente andar, expandir mais um pouquinho, né? Senão fica só expansão, expansão, expansão. Quando vê o nosso ti, vai para o esgoto, né? Porque só expande, né? É uma sociedade muito expansiva. E vamos lá, né, pessoal? Nosso planeta, ele é limitado, assim, né? Ele nos diz alguma coisa no fato de ele ser limitado. A gente está dentro de uma bolinha flutuando no espaço sideral e essa bola, ela tem um limite. Isso nos fala sobre o nosso mandala, sobre o nosso corpo, micro do macro. Então, expande e contrai, mas tem uma limitação, né? Essa expansão. Então, a gente vai até um ponto, olha, contempla, volta, repousa, reúne energia, e assim a gente vai cultivando, né? Como que um método que fosse circular, né? Ele é um aprofundamento. Então, eu quero trazer para a gente olhar para grupos, eu quero trazer para a gente olhar para mais coisas que a gente pode agregar no mandala pessoal, né? Por exemplo, a Tiffany nos dá várias ferramentas, e como que a gente faz para trazer essas ferramentas para dentro do mandala pessoal, o yantras, por exemplo. Porque quando eu fiz aquela aula bônus, yantras não existia, né? A gente olhar para isso.
E aí seria isso, seria uma oferta de aprofundamento para quem tem interesse em aprofundar e ter mais recurso para sua prática. Tanto para a prática de sustentabilidade financeira, da prática em si, como que eu faço então para fazer com que os meus materiais sejam pagos, né? Essa é uma boa pergunta. Tanto para quem quer ter mais recursos, quer desenvolver mais recurso mesmo de prática, né?